Olá, você não pode ter uma vitória importante na vida se não tiver força de vontade, se não tiver vontade. É uma vontade organizada, focada, durável, persistente e vitoriosa, ou seja, vinculada com a vocação de vitória, uma afinidade interna, de alma com a vitória. Não é vitória sobre alguém. A vitória sobre alguém é sempre meio derrota, ou às vezes completamente derrota no plano espiritual. Vitória com a vida, vitória com os outros, potencialmente. Uma vitória em que só se faz o bem, uma vontade e uma vitória justas. Essas são as metas corretas da vida. Agora você vai ter que se reexaminar constantemente. É bom fazer um reexame e uma autoconfissão perante a sua própria alma espiritual todos os dias em termos da pureza das metas e da correção dos métodos e do caráter correto das suas ações. Porque a constante purificação das nossas metas é essencial para ter bons resultados. Conforme a meta, assim será o resultado. Uma meta impura, resultado podre. Uma meta correta, constantemente purificada, resultados bons, construtivos e duráveis. Uma vez que a gente esteja acostumado com o processo de reexaminar constantemente as nossas metas, regularmente, então a gente pode pensar com seriedade em fortalecimento de vontade. A vontade não se fortalece de uma maneira maníaca em que a gente nega o descanso e não consegue descansar nem relaxar. A vontade se fortalece sendo amiga do descanso e do relaxamento. Portanto, amiga do vazio. O vazio é aquilo que abre as portas para o descanso, para o insight, para a intuição e para o alimento da alma. A alma precisa se alimentar tanto quanto o corpo físico e tanto quanto o nosso princípio emocional. Nós precisamos de alimento em vários níveis, e talvez o mais importante deles todos seja o alimento espiritual. Com o alimento espiritual em dia, nós podemos alimentar melhor os nossos sentimentos e podemos alimentar, inclusive de maneira mais correta e de maneira mais consciente, o nosso corpo físico. Então, o alimento espiritual correto, absorvido diariamente, de maneira adequada, vai permitir um correto fortalecimento da vontade e uma correta expansão da afinidade com a vitória. Um correto fortalecimento da vocação de vitória. Saber afirmar-nos, saber reduzir-nos à nossa insignificância, saber reduzir-nos ao silêncio, ao nada e ao vazio, confrontar o vazio e agir com intensidade bem pensada, agir de maneira intensa, mas regular, num ritmo que é amigo do descanso e do vazio e da intuição. Essas são algumas das coisas que nos levam a uma vitória, não no sentido de chegar um dia a uma vitória e ponto, mas a uma vitória permanente, assim como o esforço é permanente. A vitória é um processo, mais do que um ponto de chegada. A vitória é uma maneira de viver. A vitória é algo que se consegue a cada minuto, com tranquilidade. E a vitória é aquilo que nos aproxima da sabedoria.